Vamos começar hoje a partir do verso 21. Jeremias 8, 21. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, e o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há lá um médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há lá um médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Queridos, eu estou imensamente grato ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui novamente nesta casa. Estou profundamente comovido com aquilo que o Senhor está liberando no meu espírito. E preciso de muita graça e de muita misericórdia para entregar tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado dentro de mim. Só tem uma forma disso acontecer, é você orando por mim. Você dizendo: Pai, usa esse vaso aí para a minha vida. É você liberando da unção que você carrega, para que esse ambiente fique tomado de unção. Porque no ambiente de unção, toda palavra ela tem poder transformador. Eu tenho pensado a respeito de que como Deus nos ama, como Deus está cheio de compaixões e misericórdia por nós, como Deus está trabalhando através dos tempos para nos resgatar. Sabe, nós somos tão pequenos, nós somos tão miseráveis, nós somos tão perturbados. Qualquer coisa nos tira do centro, qualquer coisa que muda a configuração da nossa vida, a gente já se perde. Nós somos às vezes tão falhos, tão frágeis. Às vezes o inimigo ele judia tanto de nós, ele nos fere tanto. E Jesus, ele nos ama e ele não suporta ver o nosso sofrimento. Deus não suporta ver a sua dor. Dor, cada um tem a sua, você tem a sua história, eu tenho a minha história. Você tem as suas marcas, você tem as suas feridas, a sua história de vida. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma oportunidade de sentar, você contar a sua história de vida, nós iríamos chorar junto por alguns minutos, alguns momentos. Dor é dor e sofrimento é sofrimento, e só quem passa pelo sofrimento é que sabe o que está passando. Às vezes você vai contar o seu sofrimento para alguém, a pessoa não dá a mínima. Por quê? Porque ela não passou por aquilo, ela não sofreu aquilo. Então ela não pode se compadecer da sua dor. E às vezes a nossa ferida, as nossas dores, elas são tão terríveis, as nossas dores são tão grandes que nós ficamos desesperados carregando aquela dor. Não obstante a isso, é por isso que hoje há tantas pessoas querendo tirar a sua própria vida, porque não suporta a própria dor daquilo que está vivendo. As pessoas não estão suportando as suas próprias feridas. Não há nada novo debaixo do sol. Dor é dor e lateja, fere. Aqui no tempo de Jeremias, eles estavam vivendo um período de dor, um período de sofrimento.
E a Bíblia vai dizer que a ferida deles estava como se fosse em carne viva. E Jeremias olha para aquela nação, Jeremias olha para a nação do Senhor, para a nação escolhida, e ele diz: eu estou aterrorizado, eu estou quebrantado, eu estou desesperado pela ferida da filha do meu povo. Ela está dizendo: eu estou quebrantado por causa da ferida da minha nação. E aí ele ilustra os sentimentos que ele carregava. Ele diz: eu ando de luto, e o espanto se apoderou de mim. Ele olhou para a ferida da nação e ele se colocou de luto. É como se a nação estivesse morta, com chagas mortais que não tivesse condições de ser reabilitada. Mas por que que Jeremias está de luto? Por que que Jeremias está aterrorizado? Pelo tamanho da ferida do povo, pela gravidade da ferida. Jeremias olha para a nação e ele diz: eu estou quebrantado, eu estou de luto. O povo está doente, a nação está doente. As feridas estão expostas, é visível que a nação está sendo destruída. Mas ele vai dizer no versículo seguinte: acaso não há bálsamo em Gileade? Não há lá um médico? Por que que não tem cura para o meu povo? O espanto se apoderou de Jeremias, porque havia cura, e a nação não estava prestando atenção na cura. Não era o tamanho da ferida, mas era o tamanho do desinteresse pela cura. Jeremias está olhando para a ferida, e ele está vendo que tem um bálsamo, havia um caminho de cura, mas por algum motivo a nação não queria ouvir a Deus e não queria ser curada. O espanto de Jeremias não era porque era um câncer maligno, irreversível, que estava nas entranhas da nação. Sim, eles estavam altamente comprometidos pelo pecado, pela idolatria, pela maldade. Eles fizeram coisas espantosas diante do Senhor. O Senhor se irritou com a nação, e Deus levanta o profeta Jeremias. No meio de toda aquela dor, no meio daquela bagunça que a nação virou, no meio de tanto pecado, Deus levanta com uma voz de desespero. Deus começa a levantar os profetas, e levanta Isaías, levanta Jeremias, e eles começam a profetizar: volta, ó rebelde Israel, porque benigno sou, e eu não farei cair a minha ira sobre ti. Somente reconhece que estendestes os teus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e se prostituíste nos teus caminhos. Somente te arrepende, porque eu não farei cair a minha ira sobre ti, porque as minhas entranhas se comovem de amor por você. Deus está dizendo: eu não quero te destruir, Israel. Eu não quero te ver destruída, Israel. As minhas entranhas se comovem de amor por você, mas você precisa se arrepender. Você precisa de voltar. A nação estava numa situação caótica. Se você ler o livro do profeta Jeremias, ele descreve bem esse período. Jeremias profetizou no ano de 586, aproximadamente essa data, 586 antes de Cristo. Deus levantou o profeta Jeremias no meio de um terror nacional. O reino do norte já havia sido levado em cativeiro pelos assírios. O reino havia se dividido até Salomão. O reino era um só, era um reino forte, um reino grande. Mas quando Salomão morre, aí o reino se parte em dois. Jeroboão assume o reino do norte, Roboão assume o reino do sul.
E agora o reino do norte não tem mais acesso ao templo que ficava no reino do sul, em Judá, em Jerusalém. Então Roboão, para poder manter o povo unido, para poder manter o status, ele vai lá e faz uma aliança com a Síria. Então o reino do norte, lá em cima, fez de Samaria a sua capital. Ficaram 10 tribos, e Samaria sendo capital. Então ele vai lá e faz uma aliança com a Síria. E começa a trazer os costumes da Síria. Começa a trazer os cultos da Síria. E o povo queria adorar, e não tinha acesso ao templo que ficava no reino do sul. Então ele vai lá na Síria e busca 2 bezerros de ouro. E coloca em pontos estratégicos do reino do norte. E fala: esse é o seu Deus. E agora toda a nação está se casando com o povo idólatra, está se misturando com o povo idólatra, está se relacionando e tendo a mesma cultura, e andando nos mesmos caminhos, e agora se dobrando diante do bezerro de ouro, e dizendo: este é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. A ira de Deus se acende. E Deus levanta Isaías para profetizar para o reino do norte. Isaías começa a profetizar no reino do norte, mas o povo obstinado, o povo é rebelde, e o povo abandonou as águas vivas da palavra de Deus e foram beber das águas imundas. Isaías anda desesperado pela nação. Mas ninguém ouve. No ano de 722 antes de Cristo, a Síria, da qual eles haviam feito aliança, vem igual um trator dentro da nação, derruba tudo, leva todo mundo em cativeiro, e a nação, o reino do norte, nunca mais volta. Agora, passou-se alguns anos, e Jeremias está lá no reino do sul. Jeremias: olha, vocês não viram o que aconteceu com a sua irmã Samaria? Vocês não viram como eles foram obstinados e rebeldes e não se voltaram ao Senhor? E agora o cerco está vindo em nossa direção. Estamos cercados por inimigos. Vamos ser destruídos. Sabe o que eles fazem? Ao invés de correrem para o Senhor, correm para o Egito. Este é um grande problema dos filhos de Deus, que no momento da adversidade, ao invés deles se prostrarem diante do Senhor, ao invés deles buscarem socorro no Senhor, vai atrás de aliança com o Egito, vai atrás de solução do mundo. E aí, aqui em Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, Deus vai dizer assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. A mim me abandonaram a fonte da palavra, abandonaram a fonte de água viva. E depois ele vai dizer que eles foram cavar cisternas rotas que não podem reter água. Vai lá no Egito, faz uma aliança para se fortalecer politicamente. Daqui a pouco traz os deuses do Egito. Daqui a pouco está se corrompendo igual ao Egito. E de repente a nação santa do Senhor está se prostituindo diante de outros deuses. E abandonaram a palavra. E abandonaram a palavra. E abandonaram a palavra. E Jeremias vai dizer: a mim me abandonaram a fonte de água viva, e foram beber água imunda do Nilo. O Egito é um símbolo do mundo. As águas do Nilo significam todo o entretenimento e tudo aquilo que o mundo tem oferecido.
E aí quando eles abandonam a palavra de Deus, quando as pessoas abandonam a palavra de Deus, eu posso parecer muito simples, mas todo o sofrimento humano está no fato de que alguém abandonou a palavra de Deus. É desde o Éden, é assim, alguém deixou de ouvir Deus e complicou a vida de um monte de gente. É sempre assim, quando você abandona a palavra de Deus, você sofre, a sua família sofre, quem está do seu lado sofre. As pessoas estão abandonando a palavra de Deus e estão caminhando sem direção, em sofrimento. Todas as vezes que a nação de Israel abandonavam a palavra de Deus, eles eram destruídos. E Jeremias está dizendo: acaso não há bálsamo em Gileade? Gileade era um terreno, um lugar cheio de árvores, entre as montanhas, um terreno arborizado, mas muito cheio de árvores. Era um lugar onde as pessoas se escondiam quando estavam fugindo de adversários. Davi foi para lá quando estava fugindo de Saul. Era um lugar onde os criminosos também se refugiavam. Gileade era o lugar que os criminosos, quando cometiam algum crime, para eles não morrer, eles corriam para Gileade para se esconder, entre montanhas e árvores. Mas lá em Gileade tinha uma árvore que produzia um bálsamo, e esse bálsamo tinha propriedades de cura. A medicina daquela época estudava o bálsamo, estudava aquela árvore. E Jeremias agora faz um parâmetro: acaso não há bálsamo em Gileade? Ele está falando que lá em Gileade, o lugar do esconderijo, tem um bálsamo. E está dizendo que lá tem um médico também. Por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Por que as pessoas não querem ouvir e ser curadas? As pessoas chegam diante de você e abrem a vida e contam os seus desesperos, e contam as suas lamúrias, e contam todo o sofrimento, e a gente se compadece, a gente chora junto, mas a gente abre a palavra e fala: aqui, ó, está aqui. Mas a pessoa faz exatamente o contrário do que você está dizendo. As pessoas, elas acham lindo a palavra, se emocionam com a palavra, aplaudem a palavra, gostam de ouvir a pregação, mas não se submetem à palavra. A palavra que transforma a sua vida não é a palavra que você chora, não é a palavra que você se emociona. A palavra que transforma a sua vida é a palavra que você pratica, é a palavra que você se submete. É a palavra que você fala: não, isso daqui eu vou praticar na minha vida. Porque se a palavra não funcionar, nada mais funciona. Se a palavra não fizer efeito na sua vida, nada mais faz efeito. O nosso problema é que nós não damos o devido valor à palavra. Não estamos nos alimentando corretamente. Quanto tempo você tem dado para a palavra? Qual espaço a palavra de Deus tem na sua vida? Você tem tido compromisso sério em se alimentar da palavra viva de Deus? Sabe o que é, pastor? Eu não tenho assim muito entendimento, eu não tenho interesse. Eu começo a ler e me dá um sono, eu não consigo, eu tento, eu me esforço. Sabe por que você não consegue? Porque você não tem compromisso com a mesa de Deus. Não é que você não tem fome, é que você não tem compromisso. Você não tem zelo para se sentar na mesa do Pai. Quem tem compromisso com a mesa sabe que horas que é o almoço. Sabe que horas que é a janta. Não, eu não posso comer bobeira agora, minha esposa está fazendo uma janta muito especial. Se eu comer, vou estragar meu apetite. A gente não faz isso?
Aí chega a hora da janta, você senta bonitinho na mesa, porque você tem fome. O que a mãe fala para uma criança? Não, filho, eu não vou te dar isso agora, isso é porcaria, isso é bobeira. Não é isso? Ah, mãe, me dá uma traquinas, me dá um danoninho. Não, filho, daqui a pouco é o almoço. Se eu te der agora, você não vai se alimentar. Aí você dá para o menino, chega a hora do almoço, o que acontece? Ele não é que ele não tem fome, ele já estragou o apetite dele. A nossa geração está com o apetite estragado, porque já está alimentado das águas imundas do Nilo. Já está alimentado, não tem mais espaço. Não tem mais espaço, não tem mais potencial de se alimentar. Me empresta um celular. Alimentação. Quando você pega o Instagram, como que tem lá o nome daquilo lá que você vai rodando assim? Como? Feeds. E o que significa? Alimentação. Aí você fica 2 horas. Sabe que tem um estudo que diz que o brasileiro está diariamente 6 horas diárias conectado com as redes sociais. Aí você vem no domingo e você tem 40 minutos de palavra. Então é uma alimentação de 40 minutos contra uma alimentação de 6 horas diária. Você está sendo alimentado com o quê? O que é que está alimentando a sua alma? Porque como diz aí fora, você é o que você come. Você é superficial? Ou você é eterno? Deus só me trouxe aqui para você decidir do que você vai se alimentar a partir de hoje. Não, é algo muito sério. É uma decisão que você vai ter que tomar hoje. Porque se você não mergulhar na palavra, se você não tiver um encontro com a palavra, se você não decidir se encontrar com o verbo, se você não bater o pé e falar assim, não, eu vou pôr regra na minha vida, eu vou disciplinar a minha mente com a palavra viva de Deus, eu vou disciplinar o meu coração e o meu entendimento. Pode ser que os primeiros dias eu tenha dificuldade, mas eu vou me disciplinar até que eu tenha prazer na mesa do Pai. É por isso que é uma geração raquítica, irmãos. Uma geração fraca, uma geração que se corrompe facilmente. Não é porque não tem cura, mas não estão prestando atenção. Eu não aguento, irmãos, eu estou cansado de ouvir gente crente chegando na minha frente e falar assim, hoje eu quase tentei o suicídio. Gente crente falando de se matar, irmãos. Mas o problema, irmãos, é que nós estamos andando cada um pelo nosso próprio caminho, fazendo as coisas do nosso jeito. Estamos deixando em segundo plano as coisas de Deus. Estamos achando que o culto de domingo é o responsável para me alimentar para o resto da vida. Está na hora da igreja acordar para a palavra. Cadê os grupos de estudo? Cadê os jovens que eram apaixonados pela palavra, que marcavam reuniões um na casa do outro para abrir a Bíblia, para estudar? Cadê os jovens que amavam a palavra? Irmãos, nós estamos vivendo escassez de palavra neste tempo.
A escassez de palavra nos púlpitos, nas mensagens, é um versículo e 40 minutos de alma, 40 minutos de humanismo, 40 minutos de antropocentrismo. É o homem no centro, é a minha necessidade no centro. Onde está a palavra? Este é o tempo que Deus está procurando homens como Josias. No meio de toda aquela bagunça que Josias vivia, o profeta disse: olha, Josias, eu achei a palavra. Ele pegou a palavra, ele abraçou a palavra, ele teve temor de ler, e quando ele leu, ele se assustou e falou assim: olha, a ira de Deus vai vir contra nós, todos nós estamos fazendo errado, olha aqui o que Deus está dizendo. E aí ele conclama a nação, chama a nação para um avivamento, chama a nação para mudar de vida, e ele apregou o jejum em toda a nação. Ele quebra os altares a deuses estranhos, ele acaba com o culto que era de idolatria, ele santifica a nação, e Deus foi com ele. Eu não sei onde as pessoas querem chegar sem a palavra de Deus. Eu não sei que tipo de vida espetacular que as pessoas estão esperando viver, sem viver uma vida de palavra. Eu não sei que consistência ministerial que alguns obreiros acreditam que vai ter alguma relevância no reino sem palavra, sem Bíblia. Sabe, quando eu vejo a palavra, eu vejo que por mais negra que seja a situação, por mais difícil que seja o quadro, por mais destruidor que seja a sua situação atual, quando a palavra chega, ela coloca em ordem todas as coisas. A palavra de Deus é poderosa. Quando você começa a ler dos Juízes, você vai ver que todas as vezes que a nação abandonava a palavra, elas entravam em colapso. Vinha morte, destruição, fome, miséria. Aí alguém vinha falando: não, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, nós precisamos voltar e ouvir o que Deus está dizendo. Aí vinha um libertador, e ele abria a palavra, e ele lia a palavra. O povo se arrependia de verdade. E aí Deus vinha sobre a nação, e a nação vivia o tempo de paz e de bonança. Salmo 107, abre aí sua Bíblia, Salmo 107, vai descrever esse período. Vamos ler a partir do verso 4, eu quero fazer uma leitura rápida. Olha o que a Bíblia vai dizer: alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas, se encontrar caminho para alguma cidade habitada, passavam fome e sede, que a vida se lhes esvaía. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Aí vai continuar: fê-los tomar um caminho reto para chegarem a uma cidade habitada. Louvai, pois o Eterno tem amor leal, por seus milagres e em seu favor dos filhos dos homens. Pois ele descendentou a alma sequiosa e cumulou de bens a alma faminta. Alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus e desprezando o desígnio do Altíssimo. Por isso ele os humilhou por meio de trabalhos pesados, sucumbiram e não houve quem os socorressem. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Aí vem outro ciclo de novo: tirou da escuridão
das espessas trevas e rompeu seus grilhões. Deem graça ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos. Porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Está tudo bem aqui, né? Deus está quebrando as trancas de ferro, Deus está despedaçando as portas de bronze. Mas de repente, alguns, embrutecidos por sua conduta insana, sofriam por causa de suas iniquidades. Todo alimento lhes provocava náusea, e já tocavam os portais da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. Você percebeu o ciclo se repetindo? Aí vem o salmista e diz: os loucos por causa de suas transgressões foram afligidos, mas na sua angústia clamaram ao Senhor. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor veio e os livrou de suas aflições. Só que agora parece algo relevante, algo diferenciado. Se você ler desde o começo, você vai ver: os loucos por causa de suas iniquidades foram afligidos, e na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor veio e os livrou de suas aflições. Daqui a pouco estava o povo lá de novo, mergulhado no pecado. Daqui a pouco eles estavam na miséria, e aí Deus ouvia eles gritando, vinha e socorria. Mas daqui a pouco, depois de socorrido, eles caíam de novo. Mas aqui acontece algo que muda tudo. Aqui acontece algo que é relevante para nós essa noite. Deus vai colocar um fim no ciclo de apostasia, pecado, miséria. Olha o que Deus faz. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. E o Senhor enviou a sua palavra e os curou. Aleluia. E aí quando Deus vem e envia a palavra, quando Deus vem e envia a palavra, acontece uma cura sobrenatural. Todas as vezes que a palavra é ministrada, ela é bálsamo. A palavra é curadora. A palavra tem o poder de curar. A palavra tem o poder de santificar. No Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 7, Jesus está orando e ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só a palavra poderosa de Deus tem o poder de nos santificar, de nos limpar por completo. No Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho vos falado. Diga comigo: a palavra cura, a palavra limpa, a palavra santifica. Sim, a palavra de Deus é poderosa. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que a palavra é poderosa para redarguir, corrigir, ensinar, edificar e instruir o homem de Deus para toda boa obra. É só a palavra que te habilita para fazer o que é certo. É só a palavra que te habilita para o seu ministério, para a sua família. É só a palavra que tem o poder de construir em você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Diga: eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra. Nós precisamos ser sedentos pela palavra, irmãos. Nós estamos precisando nos apaixonar pela palavra de Deus. Nós estamos precisando fazer como aqueles homens faziam: fala, Senhor. Como Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala comigo. Eu preciso da tua palavra. Você quer ser uma pessoa relevante? Você quer ter um ministério relevante? Então você precisa se apaixonar pela palavra de Deus.
Ah, pastor, mas eu sou mais do louvor, sabe? Deus me chamou para o ministério de louvor. Não existe ministério algum que se exime do compromisso da palavra de Deus. Você não vai edificar nada se você não amar a palavra. Sabe, de você ter tempo para a palavra, de você sentar e falar: Deus, eu só saio daqui quando o Senhor abrir o céu para mim. Sabe, Deus, é muito bom estar lá na igreja, sabe, de ouvir o pastor ministrando, mas eu quero que o Senhor revele aqui dentro. Eu quero ter a experiência de revelação, porque esta é a tua promessa. Jeremias profetizou que na nova aliança não ensinaria mais alguém ao seu próximo, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão e de todos eu serei conhecido. É a promessa que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Diga: eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Ele é o professor residente. Mora aqui e me ensina aqui. Sabia que você pode ter revelações grandiosas dentro do seu quarto? Sabia que se você pegar uma madrugada dessa, quando seus filhos estiverem dormindo, sua esposa dormindo, você pega a sua Bíblia, pega uma caneta, pega um papel, senta lá na mesa e fala: Espírito Santo, agora é a hora da nossa aulinha, agora é a hora do Senhor me ensinar a ser um homem, uma mulher segundo o seu coração. Vem ministrar na minha vida, eu quero a tua palavra. Para de andar por aí atrás de história para a sua vida. Para de arranjar imbróglio, para de arranjar problema. Sai desse Face, sai desse Instagram. Para de arrumar problema para você. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Deixa o Espírito Santo construir algo de eterno dentro de você. A palavra é viva e eficaz. Viva e eficaz. Mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma. Ela discerne juntas e medulas, ela separa o que a ciência não pode separar, o que o homem não pode separar. A palavra discerne. Eu preciso da palavra. Está na hora de nós nos arrependermos diante da presença do Senhor. Deus, eu andei muito tempo atrás de história aí, atrás disso e daquilo, e nada deu certo. Mas agora eu quero fazer como Pedro. Para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde é que nós vamos se só o Senhor tem a palavra? Em que direção que eu vou, Pai, se só na tua presença eu recebo palavra de vida eterna? Se a palavra não te der prazer, se as promessas grandiosas do Mestre não te fizer chorar, se isso daqui não tocar o teu coração, se isso daqui não deixar você mexido por dentro, você está ruim, irmão. Está ruim. Tá precisando de misericórdia. Tem que chegar diante do trono da graça e falar: tem misericórdia de mim, Senhor. Se a palavra não tiver mais efeito na sua vida, irmãos, esse é perigoso. Quando a palavra não é mais o suficiente, só o juízo. Quando a palavra não é mais o principal. Quando viver a palavra não é o seu maior sonho, irmãos.
Então Jeremias está desesperado porque o povo abandonou a palavra. E Jeremias olha para a nação e fala: ó rebelde, volta e não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou. Volta para a palavra. Vai lá, procura suas anotações antigas. Abre aquelas gavetas lá que está cheio de papel amassado, empoeirado. Pega lá as anotações, as revelações que Deus te deu. Traz de volta a palavra para a sua mesa. Deus, eu quero de volta aquela época em que a sua palavra era o meu prazer. É o tempo de nós orarmos como o salmista: tua palavra escondi, guardada no meu coração. A tua palavra é a palavra que é lâmpada. A palavra que é lâmpada. É a palavra que mostra a direção. Um dia, João Batista está sentado com os discípulos dele. Você conhece essa história? Estava todo mundo esperando o Messias, todo mundo aguardando o Messias, todo mundo esperando o libertador. E João Batista está sentado com os discípulos dele, e de repente passa Jesus lá do outro lado da rua. E João Batista diz: ali vai o Cordeiro de Deus, ali está o Verbo, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a própria palavra encarnada. Era a própria palavra encarnada andando entre eles. Eles estavam procurando, eles estavam esperando, mas o Cordeiro estava entre eles. Os religiosos estavam no templo, esperando o Messias. E o Messias estava lá fora, e eles não sabiam. A religião estava secando eles por dentro. Eles estavam tão secos na religião, que o Messias estava andando lá fora, e eles não estavam vendo. Estavam tão duros de coração, estavam tão distantes da palavra. Mas você vai dizer: mas eles não estudavam a palavra, eles não eram zelosos na palavra. Sim, o técnico, a palavra de inteligência humana. Não, eu não quero um tipo de conhecimento que me atrofia na religião. Eu quero um conhecimento que muda o meu dia a dia. Eu não preciso saber os 7 aspectos da asa do anjo. Não, eu preciso saber de ser manso e humilde como ele. Não adianta eu saber tudo de teologia e chegar lá na minha casa não ter a vida do Espírito, não ser parecido como Jesus. Não adianta eu ter um conhecimento teórico que eu vou estufar o peito para mostrar quando alguém for lá na minha casa que é o meu diploma, que eu tirei, que eu fiz teologia, que eu sou doutor de divindade. Eles tinham essa palavra, mas essa palavra não mudava a vida deles. Nós precisamos de uma palavra rema, de uma palavra de vida,
Uma palavra que todo dia me transforma, que todo dia me deixa mais parecido com Jesus. Uma palavra que me deixa inconformado com o mundo dentro de mim. Uma palavra que me move para a mudança, que me move para ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor. É uma palavra que me confronta, porque se a palavra não te confronta, essa não é a palavra de Deus. Tem gente atrás de conforto apenas, irmãos. Tem gente só o culto só foi bom se a palavra foi o conforto para ele. Deus vai matar os seus inimigos. Aí ele ora, ele pula, ele se alegra. Mas hoje a palavra é: arrependam-se e voltem para a palavra. Arrependam-se e voltem para a própria palavra, para o verbo Jesus. Ele é o bálsamo, Ele tem o bálsamo, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o médico de Gileade. E eles não prestaram atenção. Eles não prestaram atenção no bálsamo. Então Jesus foi para a cruz. Jesus subiu no Calvário. Diga comigo: o Calvário é a minha Gileade. É o lugar onde eu posso esconder. É o lugar onde eu posso me abrigar. Sim, o Calvário é o lugar onde seus crimes são apagados. O Calvário é o lugar onde a morte não tem poder mais sobre nós. Lá no Calvário nós encontramos Jesus Cristo como Jeová Rafá, o médico que cura todas as feridas. Porque Jesus foi para o Calvário, eu e você temos uma Gileade. Porque Jesus foi para o Calvário, eu e você temos um bálsamo curador. Porque Jesus foi para o Calvário, nós podemos recorrer ao Calvário esta noite e dizer: meu Jeová Rafá, meu precioso médico, estou eu aqui na sua presença, cheio de feridas e traumas, mas envia a tua palavra e me cura esta noite. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia.